Comigo no livro dos Salmos, capítulo 144, versículo 1. Convido você a ficar em pé mais uma vez. Salmos, capítulo 144, versículo 1. Nós estamos pensando no tema tempo de guerra desde quarta-feira, onde falamos tempo de guerra, tempo de oração. Hoje pela manhã, tempo de guerra, enfrentando o mundo. E nessa noite, tempo de guerra, resistindo ao diabo. Salmo 144, 1, a palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção para a Tua palavra, ó Pai, que será ministrada nessa noite, a partir de agora. Que em nome de Jesus o Senhor fale a cada coração. Se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, possa nessa noite tomar a decisão mais importante de sua vida. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu povo saia edificado com a Tua palavra, desafiado, ó Deus, a lutar mais pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Como disse pela manhã, estudos foram realizados diante de desafios que guerras se propuseram ao longo dos tempos. E nós sabemos que algumas coisas são preponderantes para a vitória: uma liderança forte, a moral do povo, o bom conhecimento do território onde o combate será realizado e conhecer o inimigo se conhecendo a si próprio. Liderança. Uma liderança forte é aquela onde as pessoas acreditam no seu líder. E pode ter certeza que quando há essa crença, aqueles que estão combatendo ganham uma força extraordinária, uma liderança forte. Na batalha espiritual, nós temos dois grandes líderes. Nós temos, de um lado, Satanás, que é um grande líder. Mas como assim grande líder? Eu não disse que ele é uma pessoa boa. Mas quando você olha a liderança dele, ele é um grande líder. Como é que alguém consegue levar milhões de anjos com ele? Em uma ideia maluca. Porque o diabo pensou assim: eu quero tomar o trono de Deus. Só pode ser doido. Eu quero tomar o trono de Deus. E levou consigo 1/3 dos anjos. E a Bíblia diz que os anjos são milhões de milhões. Então, milhões de anjos seguiram Satanás. É um grande líder. É um líder que tem muitos que o seguem. Do outro lado, a outra liderança é a liderança de Jesus Cristo, o general, o nosso general, por quem lutamos, por quem vivemos, a quem adoramos. E este general é todo-poderoso. E por mais que Satanás tente ir ao trono, jamais conseguirá chegar até lá, porque no trono só existe um, o nosso grande e maravilhoso Senhor. Satanás é um estrategista por excelência também, e ele sabe muito bem como trabalhar, como ludibriar. Nós devemos conhecer o nosso inimigo, porque, como disse, no dia do nosso nascimento aqui neste mundo, nós já fomos inseridos nessa guerra espiritual.
Satanás é o inimigo de Deus. É o inimigo de tudo que se declara do Senhor. De acordo com Ezequiel capítulo 28, ele era um querubim, protegia a santidade de Deus. Este querubim, a Bíblia diz que era o selo da medida. Habitava no jardim do Éden, extremamente lindo. E por todas essas coisas, o seu coração se encheu de iniquidade, ele se envaideceu, a soberba tomou conta do seu coração, e ele foi no objetivo insano de querer ser igual a Deus. Ele andava em pedras afogueadas. Se achou pecado nele, ele transgrediu e caiu por terra diante do Senhor. Em Isaías capítulo 14, dos versos 12 a 14, a Bíblia fala isso muito claramente. Satanás caiu por terra. O que significa isso? Que Satanás foi humilhado diante do Senhor. Satanás se encurvou diante do Senhor porque pecou. A partir deste momento, o mal surgiu. Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal, de jeito nenhum. O mal surgiu pela transgressão de um anjo, que outrora era um querubim e passou a ser Satanás. Levou consigo 1/3 dos anjos e se constituiu um inimigo de Deus. Pedro capítulo 5 vai dizer que Satanás é o nosso adversário, é o nosso inimigo, e ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, ele anda ao nosso derredor. Pastor, não é ao redor? Não, é ao derredor, porque ao redor do Filho de Deus quem está é Cristo. Por isso que é ao derredor. Ao redor não, ao derredor. Ele é extremamente estrategista e estabeleceu para si principados e potestades. Conforme nos diz Efésios capítulo 6, e daqui a pouco nós vamos para lá. Satanás quer que pensemos 2 coisas sobre ele. 2. A primeira, que ele é mais poderoso do que realmente ele é. Caiu um copo na sua casa, você fala, ó o diabo aí. Hoje eu tive um problema com a bateria do meu carro, arriou, peguei hoje cedo, pegou para vir aqui de manhã no sufoco, depois, da hora de ir embora, não pegou, ó o diabo tentando tirar minha paz. Tudo é o diabo, já viu isso? Tudo é o diabo. O camarada sai atrasado de casa, pega um trânsito, vai chegar atrasado na reunião e culpa quem? O diabo. Tudo é o diabo. Tudo que dá de errado é o diabo. Tudo. Bateu o carro, estava no celular mexendo, no trânsito, o carro da frente parou, foi lá e bateu. O diabo! Olha o diabo, como se o diabo tivesse esse tipo de poder. Tudo é o diabo. O diabo quer que você e eu pensemos isso dele, que tudo é ele. Tudo é ele. Ele gosta disso. Ele quer ser mais poderoso do que realmente ele é. Então, quando alguém atribui a ele coisas que ele mesmo não tem capacidade de fazer, ele, se acha, se sente. E a segunda coisa, o diabo quer que você ache que ele é menos poderoso do que realmente ele é. O diabo não existe. Esse negócio de diabo é mito. É mitologia, isso aí foi uma invenção criada pelos religiosos para assustar as pessoas e para obrigar as pessoas a ir até a igreja dar dinheiro. Diabo não existe, e ele gosta muito disso também. Sabe por quê? Porque é nisso que ele vai agindo.
é nisso que ele vai buscando as suas estratégias para roubar o coração da pessoa e tirar a atenção dela do Senhor. O diabo quer que nós achemos que ele é mais poderoso do que realmente ele é, e menos poderoso do que realmente ele é. Através dessa realidade, ele, com toda a sutileza, faz propostas irrecusáveis, porém mentirosas, mas são propostas irrecusáveis. Ou você acha que o diabo vai apresentar para você uma coisa que você não goste? De jeito nenhum. Ele vai apresentar, ele vai usar o mundo para colocar diante de você aquilo que você gosta, aquilo que a sua carne gosta, para que você peque. E ele é especialista em fazer propostas irrecusáveis. Vá comigo para Gênesis 3. E nós vamos ver como ele age. Gênesis 3, nós temos ali a queda do ser humano quando ele peca. Satanás vai ludibriar inicialmente a mulher com uma proposta irrecusável. Deus disse: se você comer do fruto, Adão, você vai morrer. O diabo disse: claro que não. Claro que não. Morrer? Não. Sabe por quê? Deus disse que você vai morrer? É porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Olha a proposta aqui. Deus não quer que você seja igual a Ele, sabendo de tudo. Como é que o diabo começa? É assim mesmo que Deus disse? A estratégia de Satanás é questionando aquilo que Deus fala. É assim mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus disse que de toda a árvore do jardim poderia se comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo lança uma dúvida na cabeça da mulher, ela responde de maneira equivocada, e Satanás aproveita aquela brecha que foi dada para fazer a proposta irrecusável. Você vai ser como Deus se você comer do fruto. A mulher viu que a árvore era boa para dar entendimento, quis ser mais do que já era e come do fruto. Da Adão, o que Adão deveria fazer? Mulher, o que você está fazendo? Mas Adão fez o quê? Pegou do fruto, porque ouviu toda aquela conversa e não fez absolutamente nada. Porque, irmãos, se vem um bicho estranho falar no ouvido da sua mulher, você vai fazer o quê? Você vai deixar? Hein, meu irmão? Vai deixar? Chegou ali um sujeito estranho, começou a falar no ouvido da sua mulher, você vai deixar? Adão tinha que enquadrar a serpente ali. Só que ele deixou. E aí, veio o fruto, Adão pega do fruto, querendo ser mais do que era, não acredita em Deus, come do fruto e morre. Morre espiritualmente. E morre fisicamente também. Ali se estabeleceu a natureza pecaminosa, que nós vamos falar no domingo que vem pela manhã. Mas olha que coisa. O diabo fez uma proposta irrecusável, ele questiona a Deus, ele chama a Deus de mentiroso, ele promete algo que ele não pode cumprir, e Adão caiu. Não é assim que ele faz hoje? Promete coisas tremendas, promete uma vida feliz através do consumismo, promete uma vida prazerosa, promete uma vida cheia de poder através do mundo que é dele, e muita gente, acreditando na palavra dele, cai, e quando cai, descobre que tudo que ele falou era mentira, porque Adão não ficou sabendo de mais coisas. Adão perdeu a santidade. Adão perdeu a comunhão com Deus. Adão estabeleceu o pecado. Adão descobriu o que é a morte, o mal. E passou essa natureza a todos nós.
Adão descobriu o que era o mal e perdeu o conhecimento das coisas do próprio Deus. Perdeu tudo. Mateus capítulo 4, nós vamos ver Satanás novamente usando a mesma estratégia. Só que dessa vez, ele faz com Jesus, o segundo Adão. E olha como é que ele chega. Versículo 3, de Mateus 4. E chegando-se a ele, o diabo, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se, olha a condicional. Ele está desafiando Jesus aqui. Se você é mesmo quem você diz que é, transforma essas pedras aqui em pães. Só que Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus usa? A palavra. Deuteronômio 8:3. O diabo transporta para a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, um lugar extremamente de destaque. E ele diz assim: se tu, olha de novo desafiando, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E ele usa distorcidamente Salmos 91, que os seus anjos darão ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás é um estrategista. Agora ele está usando a própria Escritura contra o dono da Escritura. E Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Só que Satanás insiste, e ele vai fazer uma proposta para Jesus. E aqui eu não sei se ele realmente acreditava nisso, ou se ele já estava falando coisas sem o menor sentido. Ele mostra os reinos e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Os irmãos conseguem entender isso aqui? O que o diabo fez? Ele está pedindo para Jesus o adorar. Eu não sei se ele realmente acreditava nisso, talvez sim. Só que ele faz uma proposta: todos os reinos eu te darei, como se fossem deles, como se fossem dele. E Jesus responde: vai-te, Satanás, pois porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Senhor usa a palavra, o diabo usa o mundo. Através do engodo, do engano, da tentação, ele consegue e está conseguindo convencer a muitos. Com a sua mente maligna, com a sua mente estrategista para o mal, Satanás tem convencido a muitos, através do mundo, ativando essa natureza pecaminosa na vida do homem, na vida do ser humano. Só que também uma coisa é muito importante nós falarmos. A palavra de Deus diz que a ação de Satanás é limitada. Ele não pode fazer o que ele quer, não. Porque se ele pudesse fazer o que ele queria, o que ele realmente quisesse, ninguém aqui estaria vivo. Já teria matado todo mundo. Ou pelo menos colocado todo mundo no chão, no sofrimento. A ação dele é limitada. E em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus vai nos dizer que ele lança dardos. E por que ele lança dardos e não vem até nós colocar o dardo? Fincar o dardo? Porque ele não pode. Deixa eu dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Entre você e o diabo, Jesus está. Amém.
Não é assim fácil chegar até você, não. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, Ele não tem este poder de chegar. Já ouviram isso? Não, porque eu estou com um pensamento ruim, é o diabo que está falando aqui no meu ouvido. O diabo não tem esse poder de chegar até o seu ouvido e falar. O diabo não pode colocar coisas na sua mente. Ele não tem este poder. Não pode. O único que fala com o seu interior é o Espírito Santo. É o Senhor. Então, se você está com algum pensamento mal na sua cabeça, é a sua carne. O diabo não tem nada a ver com isso, porque ele não pode, ele não tem esse poder. Quando nós vamos lá para Jó, capítulo 1, onde ele é chamado à presença de Deus, e ele chega lá, olha como é que ele chega lá, isso aqui é importante dizer. Ele não chega falando, tudo bem, Deus? Não, ele chega calado diante do Senhor. Ele chega e Deus pergunta para ele, de onde você vem? Deus é onisciente. Deus não sabia de onde ele vinha? Claro que sabia. Mas por que Deus pergunta? Porque Deus quer mostrar para todos aqueles que conhecem a palavra que só existe um Senhor, que é Ele. Que o diabo não tem o poder para governar o mundo, para chegar falando, fazendo e acontecendo. Ele não tem esse poder. E ele chega e diz assim, Deus chega, de onde você vem? Ele fala de passear o mundo, de ficar rodando por aí. E Deus puxa o assunto. Você viu meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás, é claro, o Senhor está tudo para ele. Deus disse, vai lá e pode tocar em tudo que ele tem, mas nele, não. O diabo vai lá, destrói todos os bens de Jó, mata os filhos de Jó, mas não toca em Jó. Por que ele não toca em Jó? A ação dele é limitada. Quando o assunto é alguém que teme a Deus. A ação dele é limitada. Por isso que se deu uma pane seca no seu carro, não foi o diabo, foi você que deixou de pôr gasolina. Se você pegou um trânsito, foi porque você pegou o caminho que estava trânsito naquele dia. Se o seu pneu furou, não é porque o diabo furou o seu pneu, é porque você passou em algum lugar que o seu pneu furou. O diabo não tem este poder de chegar até você assim. Na segunda vez, Deus disse, você pode tocar nele, mas a vida dele você não pode tirar. E o diabo não tirou a vida de Jó. Arrebentou com ele, me perdoe a expressão, mas a vida de Jó foi preservada. E no final, pela vida de Jó, Satanás foi mais uma vez humilhado pelo Senhor. Mas veja que a ação de Satanás é limitada. Ele não pode chegar até você. Tem crente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Leva mais a sério o diabo do que a Deus. Não, irmãos. Nós devemos temer apenas um, levar a sério apenas um, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem, já tive 2 experiências face a face com um demônio. É a pior coisa que pode acontecer. É terrível. É uma coisa assim que... Mas, diante daquela situação onde eu fiquei ali, eu me lembrei quem é que está comigo e fui para o combate. Mas não quero passar por isso não de novo, em nome de Jesus. E se você passar por isso, o que você vai fazer? Vai ligar para o pastor? Não, você é filho de Deus, vá lá e lute. Mas se você precisar de ajuda, pode nos ligar que a gente vai, tá? O Senhor nos fornece todas as condições para resistirmos à investida de Satanás. Porque nós não somos de Satanás, nós somos do Senhor. Agora, se você está aqui nessa noite,
e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu preciso te avisar de algo muito sério. Ou se você está me assistindo, ou ao vivo, ou depois, eu preciso te avisar de algo muito sério. Quem não tem Jesus está com a vida nas mãos do diabo. E isso é algo terrível. É alvo do diabo. O diabo pode chegar até você. Por isso que Satanás não quer que perdido nenhum ouça a palavra. Não quer. Então, se você está aqui e ainda não tomou uma decisão genuína ao lado de Jesus, tome hoje. Saia das mãos do diabo e vá para as mãos do Senhor. Amém. O lugar mais seguro que existe. As mãos do Senhor. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 10, a partir do versículo 27, que nós, os que receberam a vida eterna dada por Ele mesmo, estamos nas mãos de Deus. A mão que protege, a mão que nos ajuda, a mão que limita a ação do inimigo, embora ele exista. E assim, irmãos, como o mundo foi vencido, o diabo também foi vencido por Jesus. Na cruz. Quando Jesus grita, está consumado, Jesus cumpre a profecia de Gênesis 3,15, esmaga a cabeça da serpente e vence Satanás. Satanás é um perdido, derrotado, e por isso tem um senso de urgência terrível. Ele está apressado, porque ele sabe que Jesus pode arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele sabe que depois do arrebatamento vai haver um período aqui de tribulação, um período terrível, só que depois ele vai ser preso por 1000 anos. Depois, no grande julgamento, ele vai ser lançado no lago de fogo, onde ficará lá por toda a eternidade. Satanás sabe que ele está derrotado, que a condenação está sobre ele, que não há solução para ele, e ele quer arrastar o máximo de gente possível. E nós, como crentes do Senhor Jesus, do outro lado dessa guerra, devemos anunciar que as pessoas não precisam seguir ao diabo, que há o Senhor Todo-Poderoso, a quem seguimos, que Ele pode dar a salvação, onde Ele pode dar a restauração, onde Ele reconstrói as vidas. Nós, povo de Deus, devemos assumir a nossa posição ao lado de Jesus e partir para a luta. Satanás controla o mundo, mas não controla o coração daquele que anda com Deus. Porque o coração daquele que anda com Deus tem dono, e o dono desse coração é Jesus Cristo. Satanás só vai trabalhar na nossa vida no lugar que nós damos para ele. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Se você não dá lugar ao diabo, você resiste ao diabo. E é isso que o Senhor vem nos falar nessa noite. Nós devemos resistir ao diabo. E resistir é não dar um passo só para trás. Ele é astuto. Satanás é astuto. Como nós devemos resistir ao diabo? Vá lá comigo para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dar todas as ferramentas necessárias espirituais para vencermos e resistirmos ao diabo. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A resistência contra Satanás não está na nossa força.
A resistência contra Satanás está na força de Deus, do Todo-Poderoso, do que venceu, do que esmagou a cabeça da serpente, do que mandará a serpente para o lago de fogo. Então a nossa força está no Senhor. Se nós formos enfrentar o diabo e toda a sua corte de demônios com a nossa força, o que vai acontecer? Lembram lá no livro de Atos? Quando o camarada foi lá, Simão foi lá e foi querer combater em nome de Jesus, em nome do Deus de Paulo. O demônio virou para ele e falou assim: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você quem é? E encheu aquele camarada de pancada. Paulo eu conheço, Jesus também, mas você quem é? Por isso que nós não vamos na nossa força, nós devemos resistir ao diabo na força do Senhor. A orientação é clara: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a palavra aqui está nos dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura. De toda. Nós não podemos deixar nenhuma parte do nosso corpo, da nossa vida espiritual, vulnerável às ciladas do diabo. Nós não podemos, em hipótese alguma. Por quê? Porque Satanás, por ser extremamente inteligente e estrategista, ele vai olhar aonde está desguarnecido e vai atacar ali. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Não é de uma parte, ou de 90%, ou de 95%, mas é de toda a armadura. Pense você aqui, um cenário de guerra. Você é um soldado, você está completamente desequipado. De repente vem o inimigo está vindo, tocam-se as buzinas e você está completamente despreparado. O inimigo está vindo e você aí que vai se preparar, aí que vai pegar a armadura, correr. Quando você terminar, o inimigo já estará na sua frente. É por isso que nós devemos estar com toda a armadura o tempo todo. Vigiando o tempo todo. O tempo todo. A nossa luta é contra os príncipes de Satanás, contra as autoridades de Satanás. No mundo espiritual. É uma luta espiritual. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir no dia mau. Qual é o dia mau? É o dia em que o diabo está atacando dardos em cima de você. E havendo feito tudo, ficar firmes. E o apóstolo Paulo começa: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E o que significa isso? O diabo é o pai da mentira. O diabo mente. Em João capítulo 8, versículo 44, a palavra vai dizer que o diabo é pai da mentira. Tudo que envolve a mentira tem o dedo do diabo. O diabo às vezes fala a verdade, mentindo. Tudo o que o diabo fala é mentiroso. Tudo o que Deus fala é verdadeiro. Jesus é a própria verdade. O diabo é a própria mentira, é o pai da mentira. Então, nós devemos, para termos equilíbrio, nos cingirmos com a verdade. Uma outra coisa que nós precisamos para resistir ao diabo é vestir a couraça da justiça. A couraça vai proteger toda essa parte da frente e toda a parte de trás, as costas. E é interessante porque, às vezes, Satanás tenta atacar o nosso coração.
e é onde a couraça da justiça está protegendo. Essa couraça era feita de placas de metal. E como é que Satanás tenta atacar o nosso coração? Nos acusando, colocando no nosso rosto coisas erradas de repente que fizemos. Satanás é um acusador, um enganador. Só que quando nós estamos com a couraça da justiça, nós estamos protegidos pela justiça de Deus. E a justificação dada pelo Senhor nos inocentou de todos os pecados, nos inocentou da condenação que foi estabelecida lá no Jardim do Éden. Deus, lá do céu, declarou você inocente no dia em que você confessou Jesus como Senhor. Então você precisa proteger o seu coração das acusações infundadas de Satanás, porque Satanás, quando olha para você, ele olha um ser humano pecador, mas quando Deus olha para você, o Senhor vê o sangue de Jesus que nos limpou, o sacrifício de Jesus, que foi a oferta que o próprio Pai aceitou, e por essa oferta nós podemos dizer, pela palavra de Deus e pela fé, que nós somos justificados, e por isso temos paz com Deus. Louvado seja Deus. Coloque essa couraça da justiça do Senhor para resistir, em nome de Jesus. Não carregue culpas, você foi inocentado pelo Senhor. Quem é que vai te acusar? Romanos capítulo 8, versículo 34, a palavra vai dizer o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Ele mesmo quem justifica, é Ele mesmo quem inocenta. Então, em nome de Jesus, o diabo vai te acusar, é um dos dardos dele, ele vai te acusar. Mas esse dardo não atingirá o seu coração, porque o seu coração estará protegido com a justificação dada pelo próprio Senhor. Louvado seja Deus. Aquele texto ganha muita força. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você fez, o perdão do Senhor e a justificação do Senhor é tão grande, mas tão grande, que todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os pecados de toda a humanidade, foram deixados lá na cruz do Calvário. Havia uma cédula, Colossenses 2,14, que era contra nós, nos nossos pecados. E o Senhor pegou e cravou essa cédula, essa nota promissória na cruz. Quando você crê nisso, quando você vive isso, o seu peito e as suas costas estarão protegidos com a couraça da justiça. Mas ainda faltam algumas partes. Os seus pés estão desprotegidos, sua cabeça está desprotegida. Mas a palavra de Deus segue dizendo: vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A sandália romana era algo parecido com o que nós conhecemos hoje como chuteira de futebol, com aquelas cravas que dão estabilidade, que trazem resistência. O apóstolo Paulo está olhando para aquela sandália e compara essa sandália da preparação do evangelho da paz. Sabe por quê? Porque quando você entende que a armadura de Deus te protege contra Satanás, você não arreda o pé. E quando você não arreda o pé,
você está provando com a sua vida e com a sua atitude que as boas novas, que o evangelho de redenção de pecados faz um efeito tão grande na sua vida que você está enraizado, que os seus pés estão fincados nessa verdade e você não dá um passo sequer para trás. Isso traz estabilidade e resistência para resistir o inimigo. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Só que estes mesmos pés devem ir anunciando o evangelho que traz paz. Satanás é quem causa briga, confusão. O diabo é quem quer destruir você te afligindo, tirando a sua paz. Mas o que o Senhor disse lá em João capítulo 14, versículo 27? Dou-lhes a minha, não é a paz que o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados. É a minha paz que eu vos deixo. As sandálias servem para isso. Mas tem também o escudo da fé. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo tinha aproximadamente 1,20 m de altura e 60 centímetros de largura. Um escudo extremamente eficaz, feito de madeira, revestido de couro, o mais precioso couro que havia naquela época. E este escudo era considerado pelos inimigos dos soldados romanos quase que intransponível. Agora imagine você, este escudo sendo o escudo da fé. Um crente que tem fé. Um crente que acredita. Um crente que deposita sua esperança única e exclusivamente no Senhor. Esse crente está empunhando o escudo da fé. O diabo tenta, mas não chega no coração dele, através de seus dardos. Vem uma situação difícil e o crente está dizendo que tem fé. Vem o caos em sua vida e o crente está dizendo, mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso. O crente está vivendo uma situação dramática e ele está cantando, firme nas promessas do Senhor Jesus. O crente está passando por uma luta terrível, por um luto terrível, mas ele está dizendo com todas as letras, o Senhor é bom e dele eu tenho toda a vitória. O crente que decide crer no Senhor, empunha um escudo e que Satanás fica louco, porque não consegue atingir o coração. Este escudo da fé, que nós conseguimos contemplar claramente na vida do nosso irmão Rogério Bonfim, na última quarta-feira, quando o corpo de sua mãe estava sendo sepultado, aquele irmão ora, e ele começa dizendo, porque o Senhor é bom. Isso, irmãos, só diz quem tem fé. Eu estava em uma igreja e ouvi um testemunho maravilhoso de uma irmã que teve um momento terrível em sua vida. Ela, com as suas 2 filhas, foram sequestradas, foram levadas para uma comunidade, para uma favela onde os bandidos ali habitavam. E aquela mulher com as suas 2 filhas, diante daquela situação terrível, o que começou a fazer? Começou a cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ela com as suas 2 filhas. Os bandidos ficaram comovidos. Pegaram o cartão, roubaram, mas não deixaram de permitir que ela ficasse com o carro. E ela foi para casa. Claro, encontrou o marido e chorou. Mas na hora ali da luta, o que ela estava fazendo? Manifestando a sua fé. E eu fico pensando, o diabo olhando, agora
blasfema, agora vai proferir coisas contra Deus. E a serva do Senhor dizendo: a alegria está no coração. Isso é ter o escudo da fé, irmãos. Isso é ter o escudo da fé. É saber que Deus existe, que Deus é real, que Deus protege, que Deus é galardoador. Então, se você está passando por um momento complicado, por um momento difícil na sua vida, não importa a área, creia neste Deus, empunhe o escudo da fé, e o diabo não vai te atingir com os seus dardos. O escudo da fé. O escudo da fé. Ah, irmãos, o diabo deve ficar doido quando vê um crente cheio de fé. Ele deve ficar maluco de raiva, de ódio. Ele coloca uma coisa e o crente está lá com o escudo. E olha que coisa. A palavra, através dessa ilustração do escudo, os soldados romanos avançavam de que maneira? Com o escudo aqui, dava um passo para frente. Desse jeito. O escudo serve para que nós avancemos também. E é isso que nós devemos fazer como povo do Senhor. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo está derrotado. Mas você deve vigiar. Porque o diabo é nosso inimigo. Inimigo. Os dardos são lançados o tempo todo. Por isso que nós não devemos baixar a guarda. Ah, faz tempo que não acontece nada, né? Ah, o diabo não me ataca mais, baixou a guarda. O diabo está na espreita, como um leão. Então é o tempo todo com a guarda. É o tempo todo com a armadura, sem baixar a guarda. A palavra de Deus ainda fala sobre o capacete da salvação. E, irmãos, o capacete da salvação protege o quê? A mente do crente. A mente. Por isso que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Por isso que nós temos que pensar nas coisas de Deus. Por isso que nós temos que focar a nossa vida nas coisas espirituais. Por isso que nós não temos que dar ouvidos aos dardos inflamados do maligno. Porque quando alguém chega te oferecendo alguma coisa para você pecar, é um dardo. Quando alguém chega falando mal de outra pessoa para que você fique inflamado contra ela, é um dardo. Proteja a sua mente com as coisas de Deus. E este é o capacete da salvação, onde a sua mente fica protegida dos dardos inflamados do maligno. Quando você está assistindo alguma coisa ruim, aquilo é um dardo do maligno. Por isso que você precisa proteger a sua mente. Eu preciso proteger a minha mente com o capacete da salvação. E por que salvação? Porque a salvação nos dá a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor. E este relacionamento com o Senhor vai proteger a nossa mente de coisas que não agradam ao Senhor, que prejudicam o nosso coração e que potencialmente podem nos destruir. Capacete da salvação. E nós temos a espada do Espírito, que é um instrumento de ataque dessa armadura. O que Jesus usou contra Satanás? A palavra. O que nós devemos usar como ataque? A palavra. Uma espada normal traspassa o corpo de uma pessoa, mas a espada espiritual chega até as juntas, medulas, separa alma e espírito. Quer resistir ao diabo? Conheça a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Estude a palavra, é a espada. Guarde ela no seu coração. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Esmiúce a palavra de Deus. Hoje, nós recebemos do Senhor a mensagem clara
do que nós precisamos para resistirmos ao diabo. E eu termino dizendo, Tiago 4,7, que vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. E como é que eu vou me sujeitar ao Senhor? Colocando toda a armadura, porque é a vontade de Deus que façamos isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Fugirá, ninguém foge se vê que não vai vencer. Foge porque sabe que vai perder. Então a Bíblia diz que nós resistindo ao diabo, ele foge de nós. É o Senhor que te prepara para a guerra. Como nós lemos lá em Salmo 144:1. O diabo, a gente resiste. E você pode dizer nessa noite que o diabo não vai ter lugar na sua mente, não vai ter lugar no seu coração, não vai ter lugar na sua vida. É guerra contra o diabo. E nós vamos usar toda a armadura de Deus. E a nossa força, como disse quarta-feira, está no versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tempo de guerra, tempo de oração. O mundo a gente enfrenta, o diabo a gente resiste. Então você podia orar nessa noite, dizendo: Senhor, me ajuda, porque o diabo não vai ter lugar na minha vida. E eu digo isso em nome de Jesus. Convido você a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da sua palavra que nos enche, que nos edifica, que nos ensina, ó Pai. E, ó Deus, eu digo aqui em nome de Jesus, o diabo não vai ter lugar na minha mente, no meu coração, porque este lugar é do Senhor. Você, ainda em oração estamos,